Olá, irmãos. Olá, irmãs. Olá, caros ouvintes da Palavra de Deus. Hoje venho falar convosco sobre algo muito importante, a Palavra de Deus. É óbvio que este vídeo tem um pouco de urgência. E qual é a urgência desse vídeo? Nos dias de hoje temos tido um grande abandono à verdade das Escrituras, mesmo no meio dos cristãos, daqueles que se dizem filhos e filhas de Deus. E isso é muito preocupante. Por essa razão, hoje estava conversando com um irmão que muito amo, mas que durante a conversa entristeceu meu coração profundamente, porque vi que na sua identidade cristã ele não tem o mínimo respeito necessário pelas Escrituras. Como faremos, irmãos? Então eu decidi fazer esse vídeo assim, rapidamente, não falando eu próprio, mas citando na sua maioria versos da Escritura, da Bíblia, que falam de si mesmo, aquilo que ela é e como devemos tratá-la e muito mais. Vou passar aqui versos para vós, um atrás do outro, e tentando explicá-los o mais rápido possível, para que nós possamos todos restaurar o verdadeiro respeito que devemos ter pelas Escrituras. Nunca se esqueça de uma coisa: a Bíblia é a Palavra de Deus, e ela é perfeita, sem erros, em tudo aquilo que ela ensina e afirma. Ok? Perfeita, sem erros, em tudo aquilo que ela ensina e afirma. Por exemplo, se ela diz que em tal lugar do mundo havia uma cidade, pode ter certeza, vai lá cavar, porque você vai achar uma cidade. Tomei esse exemplo por causa que houve no passado muitas pessoas que duvidaram por exemplo, do teor histórico da Bíblia, e muitas vezes foram lá e falaram: não existe aqui essa tal cidade. E aí começaram a cavar e encontraram a cidade lá, e muitos até que eram ateus se converteram a Cristo, porque realmente viram que quando a Bíblia fala, ela fala a total verdade. Ok, meus irmãos? Então, vamos passar então ao nosso vídeo. I will wait upon you, Lord. I will wait upon you, Lord. Even when I cannot find the answers, why I still count on you. Olá, irmãos, olá, irmãs, olá, ouvintes da Palavra de Deus. Agora vamos ler e comentar vários versos da Bíblia, os quais ensinam-nos a confiar nas Escrituras como a guia da nossa fé. Esse vídeo está sendo feito exatamente porque depois dessa conversa com esse grande irmão e grande amigo meu, apesar de eu já saber desse estado, eu já tenho preparado esse vídeo para fazer já há muito tempo. Nunca cheguei a fazê-lo por causa de outros compromissos e outros vídeos, mas dessa vez o Senhor tocou muita tristeza no meu coração, na verdade, por ver um homem que ama a Deus, mas não tem respeito nenhum pela sua palavra. Não que ele não tente levar uma vida santa, uma vida direita, um homem muito honesto, sempre cuidou de toda a sua família, todos os seus filhos, um excelente esposo, trabalhador, de tal forma que eu acho ele melhor do que eu. Mas quando chega nessa parte, em respeitar as Escrituras por aquilo que as Escrituras ensinam, e então ensinar isso na igreja, fica muito difícil. Assim como ele, muitos não têm feito exatamente isso. Confiar nas Escrituras
na vinheta, se vocês repararam, eu até coloquei uma legenda embaixo, né? Na legenda diz: eu esperarei em ti, eu esperarei em ti, Senhor, eu esperarei em ti, Senhor, mesmo quando eu não entendo e não consigo achar uma resposta, eu vou confiar em ti, Senhor. Então, basicamente é isso que nós precisamos entender. Nós temos que confiar no Altíssimo Deus. E o que é que o Altíssimo Deus deixou para nós, gente? O Altíssimo Deus deixou para nós as Sagradas Escrituras. Ele deixou para nós uma carta sobre o seu Filho Jesus Cristo, sobre aquilo que ele gosta, aquilo que ele não gosta, sobre as suas morais, sobre o seu caráter, os seus atributos, explicando, mostrando não só com as suas próprias palavras, mas usando a vida de homens para que eles possam entender a verdade, mostrar para nós, para que também nós possamos entender a verdade. Então, irmãos, o que nós vamos fazer? Está instalada no mundo inteiro hoje essa coisa de qualquer um subir em cima de uma tribuna e começar a falar todo tipo de asneira, ok? E depois as supostas igrejas, entendeu? Tem todo tipo de comportamento estranho, todo tipo de coisas. E nós faremos vídeos sobre esse tipo de coisas também. Hoje em dia, quando se fala em igreja, já nem se sabe como é que é a igreja realmente. E na Bíblia lá está tudo dizendo como devemos nos comportar, como deve ser a igreja, como devemos agir. Tudo, irmãos. Qual é o lugar de cada um? Qual é o lugar do esposo, da esposa, dos filhos, dos anciões, irmãos, de todos. Aqueles que têm o dom de pastor, o dom de cura, o dom da ciência. Tudo, irmão, foi feito para a nossa edificação. Só que se nós não temos a Bíblia e não pegamos ela e não usamos ela com a maior, entendeu, do respeito e do cuidado pela palavra de Deus deixada para nós, com certeza vai começar a aparecer loucuras na nossa vida. Eu digo para todas essas denominações que se colocam por aí e não ensinam a Bíblia corretamente, vocês são culpados do sangue dessas pessoas e vão sofrer, vão ter uma vida difícil, vão ter uma vida menos abençoada, com paz, por causa da confusão que é ensinada por homens falsos professores. E às vezes também há aqueles que são sinceros, mas não se esforçam para conhecer as Escrituras, não se esforçam, não oram o suficiente, pedindo a Deus que os revele, e não têm a coragem de se guiar pelas Escrituras e preferem se guiar por outros tipos de pensamentos, desde que todo mundo nas suas denominações fique contente e ache que está tudo certo, né? E aí vira aquela salada, e não de frutas, uma salada de sujeira, onde as pessoas sofrem quando há divórcios, não explicam direito como eles devem se comportar naquela situação, não têm coragem de dizer a verdade, ensinar as pessoas a verdade bíblica. E aí fica difícil para que as pessoas possam amadurecer em Cristo e se desenvolver
nas coisas de Deus. Então, irmãos, vamos passar a ler aqui agora vários versos. E nós vamos começar em 2 Timóteo. E estamos aqui já, vocês devem estar vendo na tela. 2 Timóteo 3:10. E vou ler. Irmãos, antes de ler em Timóteo, eu gostaria de mostrar para vocês esse verso. Eu falei que quando o homem não prega, não ensina todo o conselho de Deus, ele é culpado do sangue e do sofrimento que as pessoas vão passar por não conhecer corretamente a palavra de Deus, ok? Então eu vou mostrar aqui para vocês, olha, e você pode ver, ó, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus, olha lá, no verso 26. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Entendeu, meus irmãos? Então, é preciso entender isso. Se o homem não estuda a Bíblia, não se aprofunda na Bíblia, ele sobe em cima de uma tribuna e ele diz que está sendo guiado pelo Espírito Santo, e ele não conhece as Sagradas Escrituras, então porque fala lá que o Espírito Santo nos fará lembrar, não é? Nos fará lembrar. Como é que você vai lembrar se você não souber? Então é necessário entender que é necessário estudar a Bíblia. É necessário conhecê-la melhor do que a gente conhece a palma da nossa mão. Não é um trabalho, não é algo que você adquire de um dia para o outro. Mesmo depois de muitos anos, somos suscetíveis a erros, mas cometimos muito mais erros no princípio do que cometemos agora. Provavelmente eu sempre vou cometer um erro aqui, outro lá, mas no princípio eu cometia muito mais. Agora, pela misericórdia de Deus, já não cometo tantos erros quando estou ensinando ou pregando a sua palavra. E é por isso, irmãos, que é super necessário, é obrigatório até, que se estude a Bíblia e se entenda, e sempre, olha lá, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Tá bom, irmãos? Vamos tomar atenção a isso, porque senão vocês são culpados do sangue. Começa por aí o pregador. Você que quer pregar a palavra de Deus, pode pregar, mas saiba o que você está pregando. Tenha conhecimento suficiente para que você possa expor o evangelho correto para aqueles que estão te ouvindo. Porque se você não estiver expondo o evangelho correto, você não está semeando a semente da verdade, aquela que vai dar frutos para Deus, de honra e glória ao seu nome. Você estará semeando o joio, como fala na parábola, né? Veio o diabo e semeou o joio. Você está trabalhando para o inimigo. Você não quer trabalhar para o inimigo, eu sei. Você não quer, mas você está trabalhando. Se você não ensinar direito a Bíblia, você está trabalhando para o demônio. Irmãos, todos nós erramos. Ok? Há um erro aqui, há um erro lá, mas nós temos que, mesmo na nossa vida, nós cometemos erros, nós fazemos coisas que não devem. Muitas vezes não tem quem não seja pecador, que não tenha pecado, não tenha errado na vida. Mas o que é preciso no nome de Deus é amor à verdade. Quando ele pega e pisa na bola, ele vai tentar resolver o problema, ele vai tentar ir lá e pôr as coisas em ordem. Às vezes não consegue pôr de uma vez, vai devagarinho, mas vai no caminho de endireitar os seus caminhos. Então, irmão,
Agora vai começar a estudar a Bíblia, ok? Que é para você conhecer as Escrituras, para que você então possa, quando você estiver fazendo, você estiver pregando a palavra de Deus e você estiver expressando as coisas que estão na Sagrada Escritura para as pessoas, o Senhor possa te trazer a inspiração correta daquilo que está nas suas Sagradas Escrituras, e você não dê um alimento misturado com areia para as pessoas, sendo a areia o erro, tá bom? Vamos então saltar para Timóteo, 2 Timóteo 3,16 ou 3,10, né? Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10 em diante. Tu, porém, tens seguido minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem os tem aprendido, e que desde a tua meninice sabe as Sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Pois é, irmãos. Precisa dizer mais alguma coisa? Deveria ser o suficiente, não é verdade? Para qualquer um lendo isso, entender a autoridade dessas palavras. Se nós subirmos lá em cima de novo, vamos lá. Vamos lá no versículo 10. Tá? Aqui ele já houve antes, claro, se nós continuarmos a subir, vários discursos sobre falsos professores e coisas erradas que estavam acontecendo. E aí Paulo, então, falando com Timóteo, aí ele começa a falar, tu realmente tem seguido a minha doutrina. Tá falando aqui o que é bom. Por isso é que eu tô vindo aqui com vocês nessa parte, vai direto no que é bom. Você seguiu, ok? Paulo falando para Timóteo, você seguiu o meu modo de viver imitando Cristo, tá? Intenção, amor verdadeiro por Deus, fé dada por Deus, a longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições tais como me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. Aí ele aqui
ele fala, está demonstrando que apesar de haver perseguições, dureza, tanto é que no outro versículo, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. É algo que vem, sabe, muitas vezes as pessoas acham que ser cristão é ter uma vida materialmente abençoada, tudo lindo, mar de rosas. Não! Não! Gente, não é o que ensina a Bíblia. Tá vendo? A Bíblia ensina que o Senhor, ele vai cuidar da gente, sim. Olha aí, Paulo está dizendo, o Senhor de todas as aflições me livrou. Ou seja, aquilo que você tiver de necessidade, vive em paz. O Senhor vai tratar de você, vai cuidar de você. Preocupe em fazer a tua obrigação, aquilo que é de dever para que você cumpra, e o resto Deus vai colocar na tua mão conforme aquilo que for necessário. Mas você tem que levar essa vida, olha lá, ó. E também todos os que piamente querem viver em Cristo, ó. Tá vendo? Todos os que piamente querem viver em Cristo. Isso aqui é importantíssimo. Ok? Importantíssimo. Viver em Cristo. Padecerão perseguições. Quando você realmente... Porque para você ter a proteção, tá? Dessas perseguições e aflições, para que sejamos livres do Senhor, temos que estar vivendo em Cristo. Quando você vive em Cristo, e depois ele fala, né? Padecerão perseguições. Quando você vive em Cristo, nós vamos padecer perseguições, mas ao mesmo tempo seremos protegidos, consolados, e em tudo, amados por Deus, se vivermos em Cristo. Não é verdade? Isso aí é uma coisa que a palavra traz. Por isso é que a vida do cristão não é uma vida de bênção, gente. A bênção do cristão maior é ter Deus na sua vida. Verdadeiramente é o que a Bíblia ensina. Não é promessa de cima de tribuna. Deus vai fazer isso na tua vida. Deus vai fazer aquilo na tua vida. Já está escrito que Deus vai cuidar do cristão. Então o cristão, ele tem que focar a sua mente em como viver piamente segundo a palavra de Deus que está escrita nas Escrituras. Continuamos a explicação. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior. Olha lá. Enganando e sendo enganados. É o que acontece, irmãos. Entendeu? Se você não seguir pelas Escrituras e começa a pregar qualquer coisa que você quiser, você está enganando os outros e está sendo enganando a si próprio. Ok? Então como é que você vai fazer, irmão? Como é que você vai... qual que é o dom, né? A habilidade? É você se concentrar em Cristo e nas Escrituras. Certo? Quando você se concentra em Cristo, é ser guiado pelo Espírito. Quando você se concentra nas Escrituras, é ser ensinado pelo Espírito. Tão simples, gente. Basta você, quando lê as Escrituras, foca em Jesus Cristo, foca no Evangelho, foca na salvação. E você vai ver que Deus, por quê? Porque as Escrituras falam de Cristo. Ela vai trazer para você beleza, atrás de beleza das coisas de Deus. Vai começar a tirar da tua mente a cobertura que te cega. Então foca nas Escrituras, focando em Cristo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem te fazer sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Você vê que ele dá especial atenção. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Certo? Ó, desde a tua meninice, o que ele aprendeu? Ele aprendeu desde a meninice dele as sagradas Escrituras. Gente, tem dúvida
Entendeu? Você se vai pregar a Deus, gente, e você não tem a reverência correta pela Bíblia, que é a palavra de Deus, se você não tem a referência correta por Jesus Cristo, está aqui, ó, tá? É isso que tem que pregar. Está escrito nas Sagradas Escrituras, ok? Se você não tem a referência correta e você sobe em cima de uma tribuna ou está em numa casa, numa reunião, e você fala a Deus e você fala apenas de você, ok? Você não está baseando a sua pregação naquilo que Deus deixou para nós nas suas Sagradas Escrituras para nós ensinar. O que é que vai acontecer com você? O que é que vai acontecer com você? Lá em cima, ó, isso é que vai acontecer com você. Você vai enganar e vai ser enganado. Tá bom? Por quê? Porque nós somos homens corruptos, meu amigo. E se nós vamos pela aquilo que está no mundo e não temos a mente de Cristo, nós vamos enganar e vamos ser enganados. Nós não somos a fonte da criação, nem muito menos a verdade. A nossa moral é dependente de Deus. Ok? Então não se deixe enganar. As Sagradas Escrituras, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Ela é sempre atual. Ela é sempre, o que está escrito nas Sagradas Escrituras, é sempre pão quentinho vindo do céu na hora. Deus escreveu isso desde a eternidade. Não faz parte do tempo, gente. É algo que na sua profundidade ela é sempre perfeita. Ó, quer ver? Vamos continuar. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Gente de Deus, olha aí. Toda a Bíblia, gente, é de toda a Escritura. Não é uma parte, não é um pedaço. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Então, ó, Sagradas Escrituras, toda a Escritura é divinamente inspirada. Então, o que significa? Quando você abre qualquer porção da Bíblia e você lê, tá? Você tá ali com aquele amor, com a reverência. E você tá lendo, o seu coração, a sua alma está se alimentando num pão quentinho que está sempre feito na hora para você. Não é você abrir a boca e sair falando o que você quiser, pregando suas balburdices, fazendo profecia que você não sabe se vai cumprir, pregando generalizadamente para todo mundo. Tem 500 pessoas na sala. Deus vai te abençoar, vai te dar um carro novo. Aí o cara já está querendo comprar um carro novo e ele fala: Deus falou comigo. Gente, entende o que é as Escrituras? As Escrituras, elas foram nos deixadas para proveitosa, para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus... Opa, peraí. Homem de Deus. Aqui tanto é homem ou mulher, tá? Tá, mulher também. Encaixa-se aqui, tá? Viu, irmãs? Vocês também. Rei que estudar a Bíblia. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda obra. Você não estará fazendo uma boa obra, irmão, se você não se deixa instruir pela Bíblia, pela verdade inspirada por Deus, pelo Espírito Santo que está aqui, pão quentinho, tá? Se você realmente é um homem de Deus, você vai ouvir isso que eu estou falando hoje como um mandamento vindo do Senhor, não de mim,
Porque se você é homem de Deus, e essas palavras aqui, elas são para você divinamente inspiradas, certo? Dos Sagradas Escrituras, do Espírito Santo, que você sabe que elas vão livrar você do engano e de enganar, ok? Porque você vive em Cristo. Ah, meu irmão? É sério a coisa. Quem você tem seguido? Em que doutrina que você tem seguido? Porque a doutrina de Paulo, que era um apóstolo, o modo de viver dele, a intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, era em Cristo. Se você não segue a Bíblia corretamente, fazendo ela a fundação daquilo que você prega e ensina, então você está pregando o mundo para a tua igreja, os teus religiosos. Porque é uma diferença muito grande, gente, entre ser um cristão salvo e ser um homem que segue apenas doutrinas de homens, ok? Que enganam e são enganados. Existe uma diferença muito grande, tá? É como o céu e a terra. Entendam isso, gente. Para você estar falando do reino do céu, do reino de Deus, você tem que estar baseado nas Escrituras. Eu já vi homens pregarem palavras, tá? Aonde eles tiveram revelação e eles realmente estavam pregando a revelação, e eu posso atestar. Por quê? Porque quando eles pregavam, em nada eles se desviaram das verdades escritas nas Santas Escrituras. Em nada se desviaram daquilo que está escrito aqui. Aí eu sei que o homem está inspirado pelo Espírito Santo. Eu sei que ele está falando aquilo que é de Deus. Como é que eu vou saber? Você está falando aquilo de Deus? Se ele não está, segundo a Bíblia, irmão. Como é que eu vou aceitar qualquer feito de palavra se ela não está segundo as Escrituras, que são divinamente inspiradas pelo Espírito Santo, que é o vento que nos dá vida, como fala lá em João 3. Vamos lá em João 3, rapidinho. Não dá para fugir, irmão. Versículo 5, versículo 6, não, é mais para frente. Aqui, ó, versículo 8. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Tá vendo? Tá? Como é que você sabe que é realmente o Espírito Santo de Deus que está soprando em você a inspiração? Se você está fora daquilo que a Bíblia ensina. Vamos voltar para 2 Timóteo. Como, meu irmão? Como? Se você não crê e não usa a Bíblia como uma divina inspiração para os seus ensinamentos, para aquilo que você prega. Pega, chega lá, abre a Bíblia, lê um versículo, 2, um capítulo, e aí começa a pregar que não tem nada a ver com aquele capítulo. Eu já estou cansado de ver homem fazer isso. Em vez de pegar, basta se manter na página das Escrituras. Deus te revelou aquela passagem? Prega aquela passagem. O que é que está naquela passagem que Deus já inspirou nas Escrituras para você ensinar para a sua igreja? O que é que está naquela passagem? Você entendeu? Tá? É assim que deve ser. É assim que o homem de Deus, o homem espiritual, vai fazer. Em vez de pegar e sair fazendo profetadas e profetizando e dizendo que Deus vai te abençoar. Aí o povo todo dá glória a Deus. Aí você sai todo contente. Ai, Deus me usou hoje. Todo mundo deu glória. Deu glória pra quem? Pra você ou pra Deus?
Porque glória para Deus é quando o homem pega e abandona os seus caminhos e começa a andar nos caminhos do Senhor, imitando a Cristo. Isso é que glorifica a Deus. Você acha que ficar dentro da igreja, você está servindo a Deus? Isso é que é servir a Deus para vocês? Tá bom. Acho que foi o suficiente para vocês entenderem, né? Toda a escritura é divinamente inspirada, meus irmãos, tá? Então, guarda isso no seu coração. Toda a escritura, toda, é divinamente inspirada para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda obra. Vamos ao próximo verso. Vamos ler então, irmãos, Romanos 15, versículo 4. Porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Olha, irmãos, vemos claramente que pela paciência e consolação das Escrituras, mais uma vez, referindo-se às Escrituras. Entendeu, irmãos? E tem mais versos para expressar o quanto é necessário ser a Escritura a fonte usada. Ok, irmãos? Não podemos ficar usando outras fontes. Paciência, consolação das Escrituras. Pode ler tudo, irmão. Pode ler todo o capítulo. Não está fora de contexto, tá bom? Temos que entender que as Escrituras, irmãos, elas, nós temos que dar a ela verdadeiramente a reverência e a importância. E se alguém não usa as Escrituras primordialmente, primariamente, como a fonte do entendimento para pregar a palavra de Deus, essa pessoa está causando erros graves, ok? Nós não queremos entrar aqui em outras matérias, mas são erros gravíssimos quem não usa as Escrituras como a base, ok, meus irmãos? Tudo aquilo que nós pregamos nas igrejas, tudo aquilo que é pregado quando se fala do nome de Deus, deveria ser completamente fundamentada no Novo e no Antigo Testamento. Completamente, irmãos. Tá? Deveria ser assim para que andássemos todos na mesma página. Você imagina que mesmo mesmo nas denominações, nos lugares onde eles usam a Bíblia e se chamam, às vezes até se dizem, né, igrejas bíblicas, ok? Porque a igreja bíblica hoje em dia tá difícil de achar, mas tem, tá bom? Tem, e é só seguir aquilo que está na Bíblia e pode-se ter uma igreja bíblica em qualquer lugar desse mundo. O que é a igreja? A igreja é quando aquelas pessoas que são verdadeiros cristãos, verdadeiros crentes de Jesus Cristo, que fazem parte do corpo de Cristo, se unem num lugar em nome de Cristo apenas. Se tem nome de denominação na porta, então não estão se unindo em nome de Cristo apenas, estão se unindo no nome da denominação. Portanto, já não é igreja, é um clube social religioso, ok? Temos que entender isso. Vai lá na Bíblia, em outro vídeo eu vou estar explicando isso corretamente, para que todos entendam o que é a igreja. A igreja é a reunião de verdadeiros cristãos, que se reúnem apenas no nome do Senhor Jesus. Eles se reúnem em qualquer outro nome, não é no nome do Senhor Jesus. Então, não é a junção da igreja, não é a união da igreja. Estão se unindo num clube social. Aí pode estar, mas a gente está louvando a Deus. Vocês estão querendo louvar a Deus. Mas foi ali que eu fui convertido. Porque Deus tem misericórdia. Entendeu? Porque Deus tem piedade de você. E os dons são enviados aonde estão os seus eleitos. Certo? Então, às vezes, o eleito vai estar ali, naquele clube social religioso, e vai estar lá um homem se dizendo um ministro,
né, que vai ter primazia no meio de todos vós, o que também não é bíblico, não é dessa forma. E aí ele vai pregar, né? Ele vai pregar, e pode ser que ele seja também outro cristão verdadeiro, sincero, mas ainda não entendeu essa verdade, entendeu? E todos na igreja devem pregar, né? E estou falando dos irmãos, porque também a Bíblia diz que a mulher não deve falar na igreja. Então esses todos devia ser aberto e livre para todos os irmãos, como está escrito nas cartas de Coríntios, né? Salvo eu, 1 Coríntios 14, depois se quiser vai lá dar uma lida e siga lá o que está lá escrito, que lá também diz: se vocês são espirituais, ok? Então, se você se julga um profeta ou espiritual, então que tenham essas palavras que eu disse como um mandamento. Isso aí está dizendo então que aquele homem que se acha espiritual ou profeta, que tem que ter as palavras de Deus que estão escritas nas escrituras como um mandamento. Vamos para o próximo, vamos saltar para o próximo verso. Isaías 40, versículo 8: seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsistirá eternamente. Irmãos, quando você lê a Bíblia, você sabe que é uma palavra eterna. Ela não é uma coisa fria, sem vida, como leremos em outro versículo, que a palavra de Deus é viva e tem poder, irmãos. Então, quando você pega a Bíblia, irmãos, é como se fosse uma janela da eternidade de Deus. Você está abrindo olha que coisa linda! Você está abrindo uma janela para poder espiar, olhar na eternidade de Deus. Imagina. Essa é a palavra de Deus, irmãos. Ela é atemporal. Ela vem, ela nos leva, ela consegue nos transportar para lugares que a gente não imagina. Mais que qualquer outra história inventada por qualquer outro homem. E que homens que escreveram histórias, uma pessoa na sua imaginação viaja. Aqui não. Quando você está lendo a Bíblia, é o teu espírito e a tua alma que viaja, que vai na presença do Criador. Você está entendendo? É aqui que você vai ser alimentado. Não é homens pregando qualquer coisa do jeito que querem, não. Dói, irmãos. Dói ver a quantidade de coisas horrendas que fazem em nome de Deus nos dias de hoje. Dói, irmãos. Portanto, se lembrem. A palavra de nosso Deus subsiste eternamente. E nós sabemos que quem que é a palavra? Vamos lá. Vamos rapidinho em 1 João. Temos que ir lá. Temos que ler isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunha, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz,
verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de crerem e de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Irmãos, nós estamos falando de Jesus Cristo, irmãos. Ele é a palavra de Deus. E como nós estávamos lendo no livro de Isaías, irmãos, a palavra de Deus é eterna. Eterna. O Senhor Jesus Cristo existe desde a eternidade, irmãos. Junto com o Pai, o Espírito Santo. Não dá para duvidar. Como é que você vai, que respeito você dá para as Sagradas Escrituras? Irmãos, que é a representação de Cristo deixada para nós entendermos a verdade. Que respeito você dá para as Escrituras, para a palavra de Deus que é eterna, irmãos. Deus deixou aqui a sua representação para você aprender quem Ele é, para você aprender quem que é Cristo, quem é o Pai, quem é o Espírito Santo. É isso que você tem que usar. E não pregar qualquer coisa. Não desonre mais o teu Pai. Use aquilo que Ele deixou para você aprender, para você fazer aquilo que é certo. Vamos passar ao próximo verso. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, irmãos, as profecias que hoje nós, muitas delas, vimos cumpridas, porque quando é profecia de Deus, irmão, tem que cumprir. Se não cumpre, é falso profeta, irmãos. E profecia, irmãos, também na Bíblia tem um outro sentido, que é o de professar, que é o ensinar a palavra de Deus. Irmãos, não é só profecia no sentido de dizer aquilo que irá acontecer no futuro, segundo o mandado de Deus, segundo a determinação do Pai. Então, irmãos, ninguém que realmente foi usado por Deus falou aquilo de si próprio, irmãos. E hoje em dia temos toda a revelação de Deus nas páginas da Sagrada Escritura. Então, irmãos, eu deixo para vocês essa ideia aqui para vocês entenderem, irmão, o que é, irmão, a Bíblia. Entendeu? Até os homens que falaram nelas, que profetizaram, falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então não era só a voz deles. A voz deles, irmãos, é como a voz de um instrumento tocado por alguém. Irmão, se não tiver ali o homem tocando o instrumento, não sai som. Se o homem que toca o instrumento, além de tocar, também não colocar as notas corretas, não existe harmonia. Sem harmonia você não consegue entender o que é que o som está dizendo. Não vai conseguir mexer na tua alma, não vai mexer no teu espírito, muito menos nas tuas emoções. Se bem, irmãos, que muitas vezes palavras inflamadas de falsos profetas mexem na emoção de muita gente. Muita gente às vezes está num clube social religioso, numa denominação, né? Desculpa, mas a maioria, como já falei várias vezes nesse vídeo, essas denominações que estão aí por fora, a maioria delas, quase todas,
né? Alguns lugares talvez seja um pouquinho diferente, mas a maioria, tá? Eu na verdade, eu acho que nenhuma, né? Pode até ser bíblica, pregar a Bíblia, mas se não está reunida na condição de igreja, é denominação, clube social religioso. Não está cheio de profeta falso por aí, em cima de púlpito, e prega, fala, prega, e aí depois não acontece as profecias. Aí pega e joga a culpa no povo, porque você não creu. Mas a pessoa que ouviu não precisou ter fé para ver aquilo que está saindo da tua boca. O que saiu da tua boca, quem teve que ter fé foi você. Não é verdade? E aí depois você joga a culpa no povo. Irmãos, eu rogo-vos, abram os olhos, irmãos. É a palavra do nosso Deus. Já deixou tudo escrito para que nós entendamos a verdade e nos guiemos por ela. A Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, como já lemos em Timóteo. Irmãos, não caiam nessa coisa desses falsos profetas, falsos professores, que ficam ensinando para vocês aquilo que não vem de Deus. Muitas vezes misturam seus pensamentos humanistas e põem o homem no centro da pregação. E depois dizem que é Deus, tocam na emoção das pessoas, despreparadas intelectualmente e espiritualmente amadurecidas para entender a verdade. E aí ficam colocando, entendeu, promessas. E vocês acreditam. Não todos que estão ouvindo, claro, mas a maioria acredita nesse tipo de profecia, nesse tipo de coisa generalizada. Gente, nós não precisamos de outra profecia senão aquelas que já estão na Bíblia. Já está lá profecias dizendo que o Senhor veio, que já se cumpriram, muitas se cumpriram, e tem lá profecias que ainda não se cumpriram. Nós estamos à espera do seu cumprimento. Uma delas é que o Senhor Jesus Cristo vai voltar em nuvens de glória, assim como os apóstolos viram ele subir, ele vai vir nos buscar. Igreja, crê nisso. Essa é a parte importante, isso é o que interessa. Vamos andar com Cristo, vamos nos afastar de falsos professores. Se você está congregando em alguma denominação, se você está se unindo em algum lugar e eles não estão, minimamente ensinando a Bíblia, estão pregando heresias, falsas promessas, profecias que não se cumprem, legalismos. Fala com os teus anciões, fala com aqueles que tomam conta da igreja, fala o cuidado que você tem, o zelo que você tem pela Bíblia, explica para eles. Se eles não quiserem te ouvir, explica de novo. E se mesmo assim, depois de serem corrigidos, não quiserem, você vai ficar lá onde se prega o erro e a mentira? Pensa bem. Você vai ficar lá se contaminando com heresias e falsas profecias pregadas em nome de Deus? A palavra de Deus é santa e pura. Não vamos misturar ela com qualquer coisa. Vamos escrever ela na tábua do nosso coração, vamos entender. Muita gente fala, mas cada um que prega é responsável por aquilo que prega. E quem ouve? Então você vai ficar nesse lugar onde só prega uma asneira e você não aprende nada, não amadurece. Então, irmãos, vamos lembrar, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então vamos entender isso, que a Bíblia é toda inspirada, porque aquilo que os homens santos falaram
está registrada nas páginas das Escrituras, para que nós possamos de lá aprender toda a verdade. Vamos para o próximo verso. Vamos então ler Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Irmãos, a palavra de Deus é viva e eficaz. Então ela nos diz aqui o verso, que a palavra ela quando você lê as Escrituras, irmãos, ok? Mesmo que você só lendo ali em comunhão, né, com aquela reverência a Deus, ela vai ter vida e vai mexer com você. Você não precisa ter ninguém interpretando ela para você. Não precisa ninguém estar pregando ela para você. Só você próprio, com a sua Bíblia na mão, lendo ela. A vida dela que já está ali. Aí, irmãos, entendam, não é a tinta. Entenda, não é o formato das letras, as fontes da letra. Não é o tamanho. É a informação que está ali, irmão. Que Deus, desde a eternidade, determinou que chegasse até a nós no dia de hoje. Essa informação que quando você lê, irmãos, você está instruindo a sua mente com aquilo que Deus escreveu desde a eternidade. Ela vai entrar dentro de você. E ela é eficaz, irmão, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Entende, irmão? Penetra em nós. Ela vai lá nas juntas e nas medulas. Entendeu? Ela entra no teu espírito e ela vai na tua alma e ela vai aonde a tua junta e a medula, e ela discerne o teu pensamento e a intenção do teu coração. Olha, pensamento. Quando você pensa, você está processando informação. Não é isso? Pensa bem. Como se pensa se não se processa informação? Você está processando informação. Informação é uma coisa que não tem peso, irmãos. Não tem como ninguém colocar a mão nela. É informação. Não tem... ela tem o sentido, a razão daquilo pela qual ela é falada. Ela evoca, né? Ela evoca uma lógica que pode ser entendida. Então, ela entra na gente e discerne a intenção dos nossos corações e o nosso pensamento. A palavra de Deus basta ser pregada como ela é, corretamente explicada, sem que seja adicionado nela coisas humanas. E aí a pessoa que ouve isso, irmão, ou que lê, aquela palavra que é viva e eficaz vai entrar dentro dele e vai começar um trabalho. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Ante todas as coisas estão nuas e patentes
aos olhos daquele com quem temos que tratar. Nós estamos tratando com o Criador, com Deus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Que todas as coisas, irmãos, por eles foram feitas perfeitas. Qual é a intenção do teu coração? Você quer saber direito? É só ler as Escrituras, irmão, e confiar naquilo que está lá escrito. E aí julgue-se por ela, olhe. Tá? Ela é um espelho também. Nesse espelho está a imagem de Cristo. Quando você se coloca em frente dela, ok? Quando você se coloca em frente, o reflexo de Cristo está ali. E quando você olha, você consegue então ver aquilo de você que não está igual à imagem que Deus quer que você tenha, que é a imagem de Cristo. E aí você pode então falar, essa parte aqui preciso tirar, aquilo preciso melhorar, estou pecando aqui, deixa eu parar de pecar. E aí você vai sendo transformado na imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é isso que o Senhor quer. O que aconteceu ali no madeiro? O Senhor Jesus Cristo foi pagar a minha e a tua dívida, para que quando você cresce, você pudesse estar em paz com Deus e ser adotado como filho de Deus. Depois dessa adoção, irmãos, agora você tem que ter a forma e a imagem, a semelhança de Cristo. Temos que ser cada dia mais, cada vez mais parecidos com Ele. Como Ele temos que ser. Com amor, perdão, tratar as pessoas, andar em gentileza e correção também. Então, irmãos, deixa essa espada penetrar em você. Entende essa verdade e passa a usar as santas e sagradas Escrituras como base da tua fé. Não vá pela conversa de homens desse, de homens daquele. Você precisa das Escrituras e ela está aqui. E através dela, se você crer nesta palavra que hoje as Escrituras te trouxeram, através deste homem que não vale nada, desse servo inútil, crê, confia nas Escrituras, usa ela é uma espada de 2 gumes que vai penetrar em você e fazer toda a diferença na sua vida. É ela, irmão, tá? Ela. Aqui você vai encontrar Cristo e a verdade. Vamos então, irmão, ler mais este versículo. João 5:39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Irmãos, falamos tantas coisas e foi só um pouquinho, na verdade. Eu não quis me estender muito mais. Estava fazendo muita força para me manter dentro do assunto do vídeo, que é as Escrituras. Mas lógico, quando falamos de Escrituras, estamos falando de Cristo, irmãos. E é por isso que é tão importante, irmãos, nos mantermos fiéis às Escrituras, fiéis à Bíblia, irmão, sem ficar inventando coisa. Irmão, porque quando você altera as Escrituras, você está pregando uma imagem alterada de Cristo. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Deus deixou a Bíblia para nós, porque elas testificam do seu Filho Jesus Cristo, a qual todo homem precisa, irmãos. Olha só o que o verso antes diz.
e a sua palavra não permanece em vós, porque naqueles que ele enviou não credes vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Então a palavra de Deus, ela não permanece na pessoa que não crê em Jesus Cristo. Olha, irmão, isso é pesado, hein? É por isso que muitos andam aí de qualquer jeito, porque a fé deles não é verdadeira fé em Cristo Jesus. Porque se a fé deles fosse em Cristo Jesus, olha aí no versículo 38. Que a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Aqueles que não creem em Jesus, a palavra de Deus não permanece neles. Tem que crer em Jesus Cristo. E as escrituras que testificam dele. As escrituras que testificam dele, irmãos. Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, irmãos, testemunhar Cristo, é isso que a Bíblia faz, irmão. Ela testemunha, ela mostra, ela desde o princípio ela ensina tudo acerca do nosso Senhor Jesus Cristo, da sua vinda, do plano de Deus na terra. A Bíblia fala da sua morte, fala da sua vida, fala da sua ressurreição. A Bíblia mostra como é que o homem de Deus deve segui-lo, como devemos nos comportar, tudo aquilo que Deus espera de nós. Irmãos, deve ser esse o nosso intuito, irmãos, quando você usa a Bíblia, irmão. Quando você se atreve a abrir a sua boca para pregar a palavra de Deus, irmão. Não é para pedir dinheiro. Não é para se exaltar. Não é para dizer que o povo vai ser exaltado com dinheiro, que a vida material deles vai melhorar. É para pregar Cristo, irmão. É isso que você tem que fazer quando você abre a sua boca para ensinar a Bíblia, para ensinar a palavra de Deus. Se não tiver centrada em Cristo, centrada em Cristo, irmão, se você não centrar a tua pregação em Cristo, conforme está escrita nas Sagradas Escrituras, irmão, você vai estar focando em você. Você vai estar focando no dinheiro, você vai estar focando no sucesso, você vai estar focando no seu coração humano, naquilo que você deseja, no seu ambiente que você vive agora, em vez de estar focando no reino dos céus. E que a porta para esse reino dos céus é Jesus Cristo Nazareno, gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Deus mexe dentro da gente, sabe? Ele vai, quando nós abrimos a nossa boca para falar de Cristo, irmãos, que é a coisa mais preciosa, mano. Irmão, Deus deu o seu Filho amado, enviou no mundo o seu Filho por nós. Nós não temos o direito, irmão, de usar a sua palavra incorretamente, por causa que nós queremos dinheiro, por causa que nós queremos fama, por causa que... Não!
usemos a sua palavra para a salvação da alma, para a edificação do corpo de Cristo, para tirar os homens, irmãos, que estão perdidos, que estão no lamaçal do pecado. Vamos trazer eles a Cristo, irmãos. Para isso é que a gente usa a palavra. Vamos semear neles a verdade. Irmãos, nunca nos desgrudando, irmãos, de tudo aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Não te desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Não confia na tua própria carne. Ora, confia naquilo que Deus deixou escrito para você. A vida da gente, às vezes, a nossa vida ela não é fácil. Principalmente no cristão. Tá? O cristão tem uma estrela na testa, um alvo. Aqueles que verdadeiramente, já lemos aí para trás, em outros versos, né? Tipo em Timóteo. Sofre. Vamos sofrer agruras e perseguições, irmão, por causa da palavra. Mas que honra tão grande é ser perseguido pelo nome sagrado de Jesus Cristo. Que alegria! Irmão, como é bom quando a palavra entra em você, te restaura, faz aquele homem morto, um homem vivo, com seu coração batendo. Irmão, e qual que é a alegria maior do cristão, irmão? Cristão significa pequeno Cristo. Pequeno Cristo. Ou o pequeno Messias. Um enviado, nós somos aquele que é o verdadeiro cristão. É um pequeno enviado de Deus, assim como Ele enviou o seu Santo Filho. Ele nos envia na terra para todos os homens, para pregarmos a verdade, que é Jesus Cristo Nazareno. Não para pregar nós mesmos, não para pregar profecia falsa que não cumpre, não para pegar para as pessoas, pega um carro novo, Deus vai te dar, firma, Deus vai te dar, mulher, filho, Deus vai te dar. Não é isso. Isso é carne, é o desejo das coisas desta vida. Nós pregamos Jesus Cristo, crucificado e ressuscitado. Esse é o espírito da profecia. Porque, irmão, que vale ganhar toda esta terra e perder a sua alma e ir para o fogo do inferno? Você tem Deus na sua vida? Você fala que você tem Cristo? Você fala, é para salvação da minha alma. Mas a sua boca só sai dinheiro, casa. Você passa os dias da tua vida só se preocupando com os teus bens materiais. Isso você tem Cristo? Você não para pegar a Bíblia para ler, para estudar. Não se esforça. Será, irmão? Entende uma coisa? A gente não se esforça para agradar a Deus. Porque nós temos em nós mesmos algo de especial. Mas nós vamos ao Senhor, porque é o Espírito dele que está em nós. E o Espírito de Deus está em ti, ouvinte. Irmão, irmã, está em ti o Espírito de Deus. Então você vai de todo jeito, irmão. Você não vai ter saída. Você vai desejar falar, ouvir, pregar a Cristo Jesus. Pastores, anciões, cooperadores, estão pregando o quê? Hein? Se vocês não estão pregando o Filho
de Deus, então não é o espírito da profecia. Se vocês não estão pregando o Senhor, vocês estão pregando o vosso próprio coração. E aqueles que ouvem e aplaudem vocês também estão gostando de ouvir as coisas dos seus corações. Mas aqueles que querem Jesus Cristo, aqueles que têm o desejo da salvação, não porque vão viver eternamente no céu. Vida eterna no lugar de prazer é muito bom. Quem não gosta? Olha os tempos bons da nossa vida, quando temos paz, dinheiro. Não é bom? É bom, né? Então aí às vezes a gente fala do céu e a pessoa pensa, olha só, eu vou estar no céu, vai ser um prazer. Que prazer tem isso? Se Jesus Cristo não estivesse lá, se Deus não estivesse lá, salvação é necessária para que possamos estar com Deus para todo sempre. Essa é a grande virtude, irmãos, ir para o céu, é estar com Deus. A vida eterna não tem valor nenhum se estivermos separados do grande Deus perfeito e maravilhoso. O que está no teu coração? É esse espírito de profecia que está no teu coração? Testemunho de Jesus Cristo? A sua mente fica borbulhando Jesus Cristo o dia inteiro. Quando você acorda, você já olha para o céu e fala, Pai, habita em mim mais uma vez hoje e enche da presença do teu Santo Espírito. Senhor, entre em mim, Cristo, toma conta da minha alma. É o que você acorda de manhã e é o que você pensa logo? Ou você acorda e... tem que fazer isso hoje, tem que encher o pneu do carro, tem que comprar feijão. Você acorda de manhã e você fala, Pai, me livra do pecado, porque eu não quero, Senhor. Eu não quero te ofender mais. Outra hora eu era um homem pecador, mas agora não. Agora o meu coração é teu. Eu não quero pecar, Senhor. Me livra do pecado. É isso que você fala com Deus de manhã, irmão. Porque quem tem Espírito Santo dentro dele, a mente dele vai logo, Senhor, me ajuda a ser útil para o teu plano nesta terra. Me ajuda, Senhor, a praticar o bem conforme a tua vontade. Isso é que o cristão faz, irmão. Para de ilusão. Ser cristão não é viver segundo os desejos da sua carne. Fica pregando que Deus vai abençoar nós. Deus está abençoando você com a palavra dele, contida nas Sagradas Escrituras. É aqui que está a bênção. Quer bênção? Pega. É só abrir. Abre. Lê. Estuda. Examina. Dia após dia. Passa os teus dias ansioso pela hora que você vai poder abrir as tuas Sagradas Escrituras e ler e aprender um pouquinho mais sobre Jesus Cristo. Isso é que é ser crente. É o homem e a mulher que foi totalmente tomado pelo Senhor, que já não consegue mais andar nos desejos do seu coração. Aí as coisas já não têm a mesma graça, a não ser
que você esteja em Cristo, a não ser que você esteja fazendo aquilo que agrada o teu Senhor. Aí sim vale a pena, porque a alegria que nós temos, irmãos, de termos o Senhor dentro de nós de dia e de noite, como esse coração livre das agruras deste mundo, um coração livre, sem medo do que o homem pode lhe fazer, e porque dentro de ti já está aquele que criou os céus e a terra e todas as coisas neste mundo. É aí. É aí que nós vivemos. É aí que o crente existe. Jesus Cristo. Aleluia. Portanto, você vai continuar dizendo que acredita em Deus, mas passa a sua vida desejando o mundo. Você até pode ter uma aparência de limpo, de crente, mas sua aparência não chega. Muitas vezes tem aquele crente que não tem aparência nenhuma, mas todos os seus atos, o seu andar é guiado por Deus. Ele escova o dente, não é só porque eles vão olhar para ele e falar que o dente dele está limpo. Não, ele está cuidando do corpo dele, para que ele possa usar esse corpo para louvar a Deus. Essa é a razão que ele escova o dente. Não só porque o dente dele não vai apodrecer, não. É porque a boca dele não pode cheirar mal quando ele vai falar com as pessoas. Ele tem que ter uma boca com bom hálito, para que ajude, seja a favor. Favor do quê? Da sua imagem pessoal? Não! De louvar e glorificar a Deus. Nós pagamos as nossas contas, fazemos as nossas obrigações, acima de tudo, para louvar a Deus, irmão. E muitas vezes falhamos, eu já falhei tantas vezes nessa vida. E vocês também. Mas chega uma hora que nós precisamos, irmãos, deixar o Espírito de Deus nos tomar, para que nós possamos vencer este mundo. Se o Senhor Jesus Cristo não está em ti, irmão, você não vai vencer o mundo. O mundo vai tocar a gaita dele, do mundo, do pecado, da matéria. E você vai dançar a segunda música dele. Irmão, falamos de música em algum lugar, mas eu vou falar de música de novo. Só um pouquinho. O músico, irmãos, quando ele vai tocar o seu instrumento, normalmente ele tem uma pauta na sua frente. É, uma pauta musical. E aí ele, para que a melodia saia corretamente, ele tem que olhar para aquela pauta musical e transportar aquilo que está na pauta para as ações da sua mão. Se for um violino, por exemplo, né? Ele vai com uma mão dedilhar as notas e com a outra vibrar as cordas para que ela faça o seu toque. Não é verdade? Ei, irmão, olha aqui a pauta que você tem que seguir. Tá aqui, ó. Se não tem essa pauta para você tocar o seu instrumento, ele não vai sair um som, uma melodia, não vai ter acorde. Essa aqui é a pauta que você tem que olhar. As notas musicais estão escritas aqui, para que a sua vida seja um instrumento na mão de Deus, irmão. Aqui.
Aí você vai tocar uma melodia. Em todas as notas, o nome de Deus será glorificado. Em todas as notas. Em todas as notas, o Espírito da profecia, que é o testemunho de Jesus Cristo, vai sair da tua boca, da tua vida, do teu andar, do teu acordar, do teu deitar. Dos poros, quando você suar, vai sair Jesus Cristo por todo lado na tua vida. Então, irmãos, ouça essa palavra, que não é minha. Eu não estou dando testemunho de mim. Eu estou falando daquele que me enviou a voz. Ele. Jesus Cristo. O Senhor enviou todos aqueles que creem nele a este mundo, irmão, para nós sermos testemunhas dele. Irmãos, de tudo aquilo que ele fez na nossa vida, da maravilha que é estar em Jesus Cristo, que é crer no seu nome, porque aí, irmão, cumpre aquela parte, ele virá e fará morada em nós, e aí nós vamos nos lembrar que ele fez uma promessa, que foi nos preparar morada, para que estejamos com eles, irmãos, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo para toda a eternidade. Tem Deus na sua vida? Tem? Porque se tem Deus, fala a palavra. Que os meus ouvem a minha palavra. Você vai ouvir a palavra de Deus e você vai crer. Você vai ler as Sagradas Escrituras e você vai aprender. Creia em Jesus Cristo. Se você não creu até agora, creia hoje. Deixa essa semente maravilhosa cair na boa terra do teu coração. Se bem que quando o semeador, né, passa espalhando a sua semente, irmãos, a terra não tem poder nenhum para dizer, não vai jogar essa semente em mim. A semente cai. E se ela for uma boa terra, ela vai frutificar. Ficamos então assim, irmãos. Sabemos que é o nosso Deus que fala conosco através da sua palavra escrita nas Sagradas Escrituras. Essa foi a mensagem desse vídeo e a tentativa, entendeu? De trazer a vocês a verdade. Eu, irmãos, eu não posso nada, sou apenas um homem fraco. Entre vós há muitos que são muito melhores do que eu. Em tudo aquilo que fazem, quando abrem a sua boca. Mas, irmãos, não é a eloquência do pregador, mas é o conteúdo, irmão, é o conteúdo. Tem que usar o conteúdo certo. O pregador, irmão, não é nada, mas Deus é tudo. Por isso é que deixou, irmão, quantas vidas Deus tem mudado para melhor neste mundo. Começou lá em Adão e Eva. Já logo depois que eles pecaram, já foi lá. O Deus Todo-Poderoso fez um sacrifício. Fez um sacrifício. Já demonstrou a vida do seu Filho Jesus Cristo. Começou
a pregar o seu evangelho. Já falou, alguém vai ter que morrer para cobrir vocês. Foi lá, tapou as vergonhas de Adão e Eva. E a palavra de Deus, irmãos, que é Jesus Cristo, irmão, está aqui, irmão, a sua fotografia escrita, aonde nós podemos, irmão, olhar como quem olha para o espelho e ver em nós mesmos aquilo que está errado. E através do amor de Deus, irmãos, sermos transformados pela sua santa e bendita palavra. E pouco a pouco, irmãos, vamos nos tornando na imagem de Jesus Cristo. Vamos sendo transformados numa imagem viva. E aí aquilo que Deus falou, seja o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, vai se tornando uma realidade na vida de cada um de nós. Seja homem, velho, mulher, criança. A palavra de Deus tem o poder de transformar em algo agradável a Deus. Creia somente, será salvo, fala a palavra. Mas aquele que não crê está condenado. Transborda. Porque aquele que beber da água será como uma fonte que jorra até o céu. Transborda, alma. Transborda. Tá transbordando aí? Porque aqui, irmão, não para. Transborda. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.